participação social, participação política nas cidades de pequeno porte está chegando nos últimos 10 anos em várias partes do Brasil. Se voltamos na história recente, nos últimos 20, 30 anos, podemos ver que a demanda de participação saiu das cidades grandes como São Paulo, como Belo Horizonte, como Porto Alegre. E essas ideias, os princípios, as regras foram incorporadas à Constituição de 88. Mas o problema era que muitos desses princípios não chegaram às cidades de pequeno porte porque tinha prefeituras, tinha partidos que não estavam interessados. No longo dos últimos 10 anos, 15 anos, podemos pensar em uma forma de federalismo participativo, que o sistema de conferências, de conselhos, o sistema de audiências públicas está levando as ideias das cidades grandes para cidades pequenas. E esse vai criar oportunidade para que as pessoas possam participar em várias formas de criar as políticas públicas. Tem alguns problemas. O problema principal é que dentro da ciência política, hoje em dia sabemos que tem que ter uma maneira de fazer um casamento entre as regras e o contexto local. Um problema com os conselhos e as conferências, por exemplo, que as regras foram criadas para cidades grandes, São Paulo, Belo, e agora essas mesmas regras estão sendo usadas nas cidades de pequeno porte. E essa é uma coisa que poderia criar problemas. Em quais sentidos? Que você poderia, por exemplo, nas cidades grandes, ter uma participação independente e autônoma de sociedade civil, mas quando você chega nas cidades de pequeno porte, essa sociedade civil não existe, que todo mundo conhece, todo mundo é amigo, e é difícil ter essas discussões e debate na esfera pública. Então, vamos dizer que esse é um problema principal. Mas, quando pensamos os benefícios, quais são os benefícios dessas regras? É uma maneira de introduzir os aspectos democráticos de fora para dentro. Ou seja, que as ideias que foram que seria resistido pelos governos locais está sendo usado e eles vão incentivar várias formas, vários grupos, várias pessoas novas para participar na política. Ou vamos dizer que a política está mudando porque a incentiva de participar está sendo mudada de fora para dentro. Mas quando pensamos nessas instituições participativas, a gente sempre tem que voltar para o impacto. Quais são os impactos dessa participação nas políticas públicas? Eu diria que as medidas que temos para as cidades grandes, quantidade de pessoas participando ou a quantidade de recursos, que vai ser outro tipo de medidas, que a gente precisa criar essas medidas para cidades de pequeno porte. Ou seja, que podemos pensar que, por exemplo, abrindo espaço, publicando materiais sobre que a prefeitura de X município no fim do mundo, que essa é uma coisa importante para pessoas. Esse poderia ser um avanço grande que não teria sem essas instituições. Então, podemos pensar que o governo central, o governo federal, centralizou o poder em uma maneira de empurrar a democracia local, criando essas oportunidades para as pessoas participarem no nível local. Sem esse tipo de regras, provavelmente seria mais 10, 15, 20, 30 anos até que as pessoas nos municípios de pequeno porte teriam a oportunidade de participar.